Castro Neto. A Rádio Caissara tem muita alegria. Estamos juntos com você. Da sua amizade que a gente precisa. É hora de viver, acreditar, ser feliz. Caissara FM, a rádio mais ouvida. Caissara FM, a rádio que dá prêmio. Caissara FM, a rádio mais ouvida. Caissara FM, 100.3. Caissara. 2h33. Só voltou. Na rádio não. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Olá amigos, muito boa tarde. Está começando aqui pela Caissara FM o programa Momento do Presidiário. Eu sou o Josimar Coelho, junto aqui no estúdio comigo, o coordenador desse trabalho aqui na cidade de Morada Nova, Cláudio Damasceno. E durante essa programação, até às 15h30, vamos trazer uma palavra amiga, vamos trazer testemunhos, vamos trazer aqui convites, né, para você todo especial. E você vai ficar por dentro do que está acontecendo com o trabalho do grupo UNP, tá certo? Então, fique conosco até as 15h30, abraçando a todos que nos acompanham através das redes sociais, através do Facebook. Se você quiser ligar aqui para a Rádio Caissara FM para participar do programa, a gente com certeza estará lhe atendendo, estará aqui ouvindo a sua participação. Você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Caissara FM. Vamos começar com o programa de hoje com o tema, que é o tema dessa programação. Desde já agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui e abraçando a todos, os evangélicos, católicos, você familiar dos encarcerados, você que tem o seu parente, seu familiar, seu ente querido no sistema prisional. Uma ótima tarde para você. Fique conosco e deixe que o Espírito Santo venha falar com você através dessa programação nessa tarde. Uma ótima tarde para todos, um ótimo domingo e vamos de canção que é tema dessa programação. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás do grande. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho.
em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. São exatamente agora 14 horas mais 40 minutos. E eu quero aqui mandar um alô a todos os nossos ouvintes, a você que nos acompanha através do Facebook, a você que nos acompanha através da Rádio Caiçara FM, ao nosso amigo Baru e família, aí no Açude Velho, aqui na cidade de Morada Nova. Abraçando também a dona Marli em Lagoa Funda e a todos aí de Boa Água também acompanhando nosso programa. A você do sítio Lagoa Verde, a dona Inês do Parque de Exposição, que sempre, todos os domingos, acompanha aqui o programa Momento do Presidiário, ao Edinaldo e família, ao Clauteni e família, também abraçando a Ivonete, Poço da Pedra, eu creio que é Roldão, Jamile Oliveira, em Pacatuba, também ao Luciano Araújo. E também temos aqui no Facebook o Aparecido e também o Inaldo Rabelo, né? Inaldo Rabelo acompanhando aqui o nosso programa Momento do Presidiário. Que Deus abençoe a todos, tanto a vocês como toda a sua família. Eu vou chamar aqui um testemunho de fé. E esse é mais um resultado do trabalho da Universal nos presídios, e que a gente vem acompanhar esse testemunho e mostrar para você que tem seu familiar no sistema prisional, você família, que há um jeito, tanto para você como para o seu familiar. Nada está perdido, há uma solução, há um jeito. Vamos acompanhar esse testemunho e daqui a pouquinho a gente volta com todos vocês. Após o meu pai ter abandonado a família, a minha mãe com os 4 filhos, com 9 anos eu fui no meu primeiro assalto à mão armada, com uma quadrilha. Com 15 anos de idade eu assumi a gerência da favela. Cheguei a fazer pacto, cheguei a oferecer sangue, mas nada disso adiantou. O tempo foi se passando, eu cada dia usava mais droga, eu cada dia me tornava uma pessoa mais violenta, já tinha tentado tirar a vida dos meus irmãos. E aos 18 anos eu fui convidado para uma festa de uma jovem de 15 anos de idade. Quando eu cheguei nessa festa, por volta das 4 horas da manhã, eu já tinha consumido cocaína, bebida, e aí começou uma briga entre alguns amigos meus e uns rapazes de fora. Eu fui separar essa briga e eles acabaram me agredindo. Foi quando eu peguei uma faca, eu acabei esfaqueando 2 deles. A facada foi tão forte em um deles que eu tive que enfiar a minha mão dentro do coração, dentro do peito dele, do tórax dele, para tirar a faca de lá de dentro e esfaquear outra pessoa. Acabei entrando com uma quadrilha de assalto a banco e carro forte no estado de São Paulo, e depois de um assalto eu fui preso. Lá dentro eu arrumei outras brigas, quase matei outros presos, cheguei a queimar um dos presos lá dentro, por fogo em um dos presos, e depois de 2 anos e 4 meses nesse presídio, eu fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Nesse mesmo período, o crime tinha
mudado o meu nome de Marcos para Marcos Psicopata. Aonde eu ia, eles me chamavam de psicopata, pela eles ter presenciado em vários assaltos. Então ficou esse apelido, esse vulgo de Marcos Psicopata. E cheguei dentro dos presídios com esse vulgo. Quando eu cheguei, fui transferido para o presídio de segurança máxima, o antigo Carandiru, a casa de detenção de São Paulo. Fui recebido pelo monte de criminoso, de bandido. Lá eles já me deram 2 facas. Eu cheguei a presenciar a morte de 5, 6 presos por dia. Era comum eu abrir a porta da minha cela, encontrar pedaços de pessoas, de corpos no corredor, mas eu continuei no crime, continuei usando droga, e às vésperas de tirar a vida de 2 presos, eu estava em uma cela com mais 6 presos usando droga, bebendo. Foi quando entrou um outro preso, um preso que já era da Igreja Universal. Ele fazia o trabalho de evangelização no pavilhão. Ele pediu licença e ele fez um convite. Falou que ia ter a reunião da Igreja Universal, que o pastor ia estar presente, ia ter batismo nas águas, Santa Ceia. Eu acabei aceitando o convite, atravessei os portões e cheguei nessa reunião da Igreja Universal. O pastor começou a fazer a reunião, ele começou a falar de salvação, da mudança, e nessa quarta-feira eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus. Ali nessa reunião eu pedi perdão pelos meus pecados, eu me batizei nas águas, voltei para o pavilhão, comuniquei todos os meus amigos, todas as pessoas que eram da quadrilha, todos que faziam parte da organização criminosa comigo, todos que tinham assaltado comigo na rua, todos que usavam droga comigo no pavilhão. Eu comuniquei a eles que eu estava largando tudo para servir a Deus. Aí eles ainda falaram para mim: você está ficando louco? Esse pastor da rua fez sua mente, entrou na sua cabeça. Mas eu falei: não, eu nunca tive tão bem na minha vida. 18 anos de vício, de crime, 18 anos de maldade, 18 anos tirando e tentando tirar a vida de pessoas, depois de 27 tentativas de homicídio, depois de 2 homicídios, latrocínio. Quando eu cheguei naquela reunião, a minha vida começou a ser mudada, totalmente transformada. Dias depois, o pastor, ele fez uma reunião, ele separou alguns presos, eu estava presente, mas ele falou assim nessa reunião: olha, vocês têm que buscar o Espírito Santo, vocês têm que priorizar o Espírito Santo. E aí aquilo entrou dentro de mim, eu entendi, eu coloquei a minha principal meta daquele dia em diante era o batismo com o Espírito Santo. E numa quarta-feira à tarde, no pavilhão 7 da casa de detenção, por volta das 14h40, bem do lado do altar, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E minutos depois, eu em plantos, buscando o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, uma alegria transbordou meu coração. Eu tive a certeza absoluta com o batismo do Espírito Santo. E depois daquele dia, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou. Porque aquele Marcos que era nervoso, aquele Marcos que tinha feito pacto com os encostos, aquele Marcos que tinha insônia, depressão, ódio, mágoa. Eu tinha ódio, mágoa da minha própria família, do meu pai por ter abandonado, pela minha avó paterna por ter maltratado toda a família. Mas daquele dia em diante, o Marcos Psicopata morreu. O crime mudou o meu nome, de Marcos para Marcos Psicopata, mas o Espírito Santo, ele transformou totalmente a minha vida. Daquele dia em diante, mesmo
dentro do presídio. O presídio continuou, tendo várias mortes, várias rebeliões, várias brigas, várias confusões, mas dentro de mim não. Dentro de mim, mesmo em meio a tanta confusão, a briga, a sangue sendo derramado, eu continuei tendo paz, tendo alegria, tendo a certeza absoluta que com o Espírito Santo eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, depois de ter passado por 17 presídios, por ter passado por 15 rebeliões, por ter visto tanta coisa de ruim, eu saí do presídio. Saí do presídio com o Espírito Santo, com a certeza que através da minha comunhão com Deus, através de manter a comunhão com o Espírito Santo, eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, eu saí, o Espírito Santo me deu direção, eu abri a minha empresa, eu me casei, comecei a dar assistência para os meus filhos, a minha saúde está perfeita, o casamento abençoado, meus filhos, hoje eles me respeitam, me reconhecem como pai. Hoje os bairros que eu morei, que eu cometi crime, os bairros que eu morei, que eu usei muita droga, que fiz coisas abomináveis aos olhos de Deus, hoje eu volto lá. Todos sabem que eu tenho a minha vida hoje transformada e mudada. E hoje eu volto para dentro dos presídios, com a certeza absoluta que se Deus mudou a minha vida, pode mudar a vida deles também. Se eles der ouvido à voz de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar esse batismo, eu tenho certeza que assim como hoje eu sou um vencedor, eles também vão. Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. A gente ouvimos aí esse relato, né, do Marcos, né, e Deus transformou e abençoou. Não foi da noite para o dia, né? Houve uma perseverança, houve uma entrega, houve uma busca e aos poucos ele foi sendo transformado pelo Espírito Santo. Esse é o motivo a qual a Igreja Universal ela tem um trabalho há mais de 30 anos dentro dos presídios, transformando vida, transformando famílias, né? E nada está perdido. Se você quiser ligar aqui para a Rádio Caiçara, através do Zap, é 88-DDD 99231-0110, né? E quiser aqui participar do programa, 9231-0110, mandar o seu alô, e a gente atende aqui com maior carinho, com maior dedicação. Se você quiser ligar para o fixo, é o 3422-3680, tá bom? Esse é o telefone aqui da Caiçara FM. E fica o convite, se você é familiar de pessoas que estão no sistema prisional, você que não tem ninguém, mas está sofrendo, tá com angústia muito grande no seu coração, está precisando de uma ajuda espiritual, hoje, às 18 horas, aqui na cidade de Morada Nova, ou em qualquer Universal mais próximo de você, aqui na cidade de Morada Nova, Rua Cipriano Maia, número 357, hoje às 18 horas, uma reunião abençoada, tá bom? O nosso pastor Cláudio vai estar lá realizando essa reunião hoje às 18 horas. Eu vou deixar aqui vocês com uma canção bonita e daqui a pouquinho a gente volta. Só lembrando, prepara o seu copo com água, porque no finalzinho dessa programação a gente vai estar aqui orando e consagrando a água para que, ao bebermos da água, né, Deus venha nos dar saúde, Deus venha nos abençoar a todos nós, tá bom? Então prepara aí seu copo com água. Daqui a pouquinho tem a participação do nosso coordenador Cláudio Damasceno com a palavra amiga dessa tarde. Eu vou chamar o louvor e na sequência o seu Cláudio, né, já vem com a palavra amiga dessa tarde, tá bom? Vamos de canção bonita e Deus abençoe a todos. Não vou me preocupar
pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de floresta. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. Pra calar a ti a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de floresta. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, presente e fiel. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM. Boa tarde família. Boa tarde a todos os voluntários do grupo da UNP e a todos os voluntários de todos os grupos da igreja, né? Que se for citar aqui são muitos. Palavra de Deus nessa tarde para nosso
para a nossa reflexão fica no livro de Lucas, né? Lucas 7, versículo 36. Se você quiser acompanhar comigo, prepara aí a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Lucas 7, versículo 36, que fala sobre a pecadora perdoada. A pecadora perdoada, né? O problema, pessoal, não é ser ou não pecador, né? Todos nós, né, um dia vivemos na prática do pecado, mas a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos atos, das nossas atitudes, aí o Senhor Jesus, ele nos perdoa, né? Foi o que aconteceu com essa mulher. Aqui no versículo 36 está escrito assim, ó: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele quem, né? Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, né? Vale a pena enfatizarmos, pessoal, que esse unguento era um perfume muito valioso da época, né? Alguns pregadores que falam que esse perfume, vamos dizer assim, a mulher, quando era solteira, ela passava o ano todo para comprar esse perfume para preparar para o dia do seu casamento. E olha o que essa mulher fez com o unguento que ela tinha preparado, né? Essa mulher não era conhecida por seu nome, mas por sua má reputação. A palavra pecadora carregava um estigma social muito grande, pois representava vergonha. Amém, pessoal? Talvez você que está me ouvindo aí do outro lado dessa emissora, você que é familiar de interno, talvez o seu familiar não seja conhecido no bairro, na rua onde mora, pelo nome, talvez seja conhecido pelos crimes, o erro que ele comete. Mas eu digo uma coisa para você: se para essa mulher, que era conhecida também assim, não pelo nome, mas pelos seus erros, pelos seus pecados, se teve jeito para ela, se teve chance, se teve perdão para ela, também tem perdão para o seu familiar. E é isso que Deus, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer transformar, né, o falatório das pessoas no bairro, na sua rua, que conhece o seu familiar não pelo nome, mas pelo crime que ele cometeu ou que ele comete. Deus quer fazer da vergonha dele uma honra. Deus quer engrandecer o nome dele. Quantos, né, voluntários da UNP nós temos no grupo que um dia, né, estavam no tráfico, um dia estavam roubando, assaltando, matando, e hoje são homens de Deus. Quer dizer, a vergonha a qual o diabo colocava na vida deles, Deus transformou em honra. Hoje são homens de Deus, né, que entram nos presídios, mas para pregar a palavra de Deus. Não entra para ficar lá preso, entra para levar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós temos também o caso do apóstolo Paulo, né? O Saulo, quando era Saulo, ele era conhecido pelo que ele fazia, né? Pela perseguição, as mortes de cristãos, né? No caso de Estevão, que não foi ele que matou, mas permitiu a morte de Estevão, né? Então, mas o que foi que o Espírito Santo fez? Pegou Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, e transformou no grande apóstolo Paulo, né? Que a Bíblia fala que depois que conheceu a verdadeira verdade, ninguém mais parou ele. É isso que Deus quer fazer com o seu familiar. Não fique triste se o seu familiar é conhecido no bairro, na rua, pelo crime que ele cometeu. Não fique triste, não. Entrega na mão de Deus, busca Deus, vai no altar de Deus apresentar a vida do seu familiar a Deus, para que ele pegue essa vergonha e venha transformar em honra. Para um dia, aqueles que falaram dos defeitos do seu familiar venham ver as qualidades a qual Deus está usando nele, né? É isso que Deus faz, é isso que o Espírito Santo faz. Continuando aqui,
erro e rejeições nos sentidos moral e espiritual. Ela não era bem-vinda entre os fariseus, né? Entre os fariseus, entre a sociedade da época, né? Diga-se de passagem, pessoal, esses fariseus aqui não eram pessoas mundanas, não, eram pessoas que conheciam a palavra, que conheciam a verdade, mas não praticavam. É tanto que o Senhor Jesus chama os fariseus, em outra passagem da Bíblia, de raça de víboras. Raça de víboras, porque eram pessoas que conhecedoras da verdade, né? Conhecedoras das verdades, mas não praticantes. Por isso, pessoal, que nós que conhecemos a verdade, nós temos que ter muito cuidado em apontar o dedo para alguém. Nós temos que ter muito cuidado para não sair julgando ninguém, porque não é esse o nosso papel. Não é. A gente vê, né, às vezes, pregadores nas rádios, aqui de Morada Nova mesmo, falando mal uns dos outros, criticando o trabalho uns dos outros. Poxa, isso não edifica o reino de Deus em nada, isso só destrói. Eu acredito que o diabo fica aplaudindo esse tipo de atitude, porque nós não somos juízes, Deus não nos constituiu como juiz, mas sim como servo. E o direito do servo é servir, né? Fariseus que se consideravam tão justos, né? Olha, é o que eu falei, tão justos, mas sem ser convidada, entrou na casa de Simão para fazer o que ele próprio, como anfitrião, não fez, né? Não fez. Agora vamos ver aqui o que ela fez. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, os pés de Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e o beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu os fariseus que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia que qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Amém, pessoal? Isso é o que o fariseu faz, pessoal. Sai apontando o dedo para todo mundo, sai apontando, julgando a todo mundo, como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo. Porque não é porque nós buscamos a Cristo, não é porque nós entregamos a vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós somos perfeitos, não. Não existe perfeição no ser humano, pessoal. Apenas nós nos arrependemos das nossas atitudes erradas, entregamos a vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e procuramos andar reto nos caminhos de Deus, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso foco é a salvação. O nosso foco é e tem que ser, né, o Espírito Santo, porque é esse que vai nos sustentar de pé. E eu digo a você, familiar de interno, não desista do seu familiar. Talvez você esteja olhando humanamente. Humanamente você não vai ver saída, não. Humanamente você não vai ver solução de transformação de vida dele, não. Olhe pelo lado espiritual. Creia no poder de Deus. Creia que o mesmo Senhor Jesus que fez o milagre na vida dessa mulher é o mesmo Senhor Jesus que vai fazer o milagre na vida do seu familiar, que vai perdoar, que vai limpar, que vai transformar ele num homem, numa mulher de Deus, num jovem de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer e vai fazer. Mas para isso, pessoal, precisa que nós venhamos buscar por eles. Porque muitos estão lá no presídio, não tem como, não chegou ainda a palavra de Deus até ele. Então, o que temos que fazer? Você, família, você, esposa, você, pai, você, filho. É você que tem que buscar por ele. É nós que temos que buscar por eles. Para que Deus venha trabalhar no coração de pedra dele e venha transformar esse coração em um coração moldável às mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pessoal? Essa é a palavra de Deus, né? Para que venhamos refletir nessa tarde de domingo, né? Desde já, eu deixo aqui o meu boa tarde a todos vocês, né? E vamos dar continuidade a essa programação. É com você, Josimar. Estamos de volta, só lembrando que no finalzinho da programação, aqui o seu Cláudio volta com a oração final, consagrando e abençoando a água. Está conosco o seu Cláudio, o Cleirton Leal,
acompanhando aqui o programa Momento do Presidiário. Também ao Ariseudo Monteiro, acompanhando aqui o programa Momento do Presidiário. Também a dona Marli Aquino, também acompanhando o programa Momento do Presidiário. Abraçando aqui ao Renato, aí na cidade de Jaguaribara, aqui no Vale do Jaguaribe, né? Grande Renato, Deus abençoe você e toda a sua família. Abraçando a todos que nos acompanham aqui no Divino Espírito Santo. Seu Cláudio, domingo atrasado, a gente vê que essa programação, de uma forma maravilhosa, Deus alcança as pessoas. A gente encontrou um senhorzinho que não pode ir à igreja devido a um problema de saúde, né? Mas ele acompanha todos os domingos a nossa programação. E ele diz que participa da oração, né, do copo com água. Então, que o Senhor, Deus abençoe o Senhor aí, né, no Divino Espírito Santo, e a todos que nos acompanham, a vocês que nos acompanham também no Açude Velho. Um forte abraço a vocês das cidades vizinhas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro, Russas, a você que nos acompanha aqui em Jaguaribara, Jaguaretama, em São João do Jaguaribe, aos amigos queridos da cidade de Ibicuitinga, um forte abraço a todos, tá certo? Aos pouquinhos a gente vai mandando os alôs, mas vamos agora de mais uma canção bonita, a qual eu ofereço a todos vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai.
Estamos de volta, só lembrando a todos vocês que acompanham aqui o programa, e a você que tem o seu familiar no sistema prisional, de segunda a sexta-feira na rede Aleluia de Rádio, você pode acompanhar o programa Momento do Presidiário Oficial, que começa das 21 até as 22 horas com o pastor Otávio, certo? E você pode baixar o aplicativo Radiosnet e acompanhar através da internet a Rede Aleluia e o programa Momento do Presidiário Oficial. Só lembrando também aos familiares dos encarcerados aqui na cidade de Morada Nova, e também eu creio que vai ser feito, né, seu Cláudio, em todo o Brasil, né? No próximo domingo um trabalho social, né, com os familiares dos encarcerados, tá bom? Então o grupo UNP vai estar realizando esse trabalho social no próximo domingo com os familiares dos encarcerados, né, seu Cláudio? Já é a comemoração aí do Natal, né, assim? Referente já ao Natal, então vai haver esse trabalho social com os familiares dos encarcerados. Esse é assim, uma pequena prestação de conta do trabalho que é feito, né? É feito um trabalho tanto de evangelização espiritual, como também é feito vários trabalhos sociais através do grupo UNP. E o UNP é universal nos presídios, né? E muitos presídios a gente tem um trabalho evangelístico. Devido à pandemia, a gente não está vendo ainda as reuniões como havia, mas o trabalho continua, né, seu Cláudio? Continua, o trabalho não parou com os familiares, a atenção não parou, certo? As evangelizações não pararam, porque a obra de Deus não pode parar. E só lembrando também, se você que tem um familiar no sistema prisional, você aqui da cidade de Morada Nova, e precisar da ajuda do grupo UNP, é só ir ali a Universal, né? E com certeza vai ter alguém do grupo para lhe orientar, para lhe ajudar, certo? E você pode buscar ajuda aqui do grupo UNP aqui da cidade de Morada Nova, aqui na Universal, Rua Cipriano Maia, número 357, ou no Universal mais perto de você aqui no Vale do Jaguaribe, tá bom? Eu vou chamar mais um testemunho, porque já são 15 horas e 17 minutos, e daqui a pouquinho a gente volta com mais, falando mais dos trabalhos do Grupo UNP aqui para vocês no programa Momento do Presidiário. Vamos de testemunho e voltamos já. Vim de uma infância complicada, na minha casa havia muita bebida, brigas, né? E peguei também uma fase dessa, né? De muita bebedeira, finais de semana em casa, minha casa é cheia de colegas do meu pai bebendo, churrasco, depois briga, ele, minha mãe, aquela coisa toda. Depois um tempo houve uma traição da parte da minha mãe, onde houve a separação dos dois. A gente viu a traição através da gente, meu pai ficou sabendo. Depois houve uma separação, nós fomos morar com o meu pai na época, e pouco tempo antes dele falecer eu resolvi voltar a morar com a minha mãe, ainda criança. E isso também gerou uma certa culpa, né? Que eu imaginava na cabeça de uma criança, porque se eu tivesse com meu pai, talvez ele não teria morrido, né? É o que passa na cabeça da criança. Mas aconteceu. Então, assim, como a gente não tinha uma base familiar, quando eu fui morar com a minha mãe, ela já era casada com outra pessoa, né? E já de princípio já comecei a praticar algumas coisas que foi causado por essa falta de estrutura familiar, né? Pequenos delitos, às vezes eu pegava dinheiro dela dentro de casa, né? Comecei a me envolver já comecei a fumar com 11 anos e meio, comecei a fumar cigarro, porque ela fumava, então tinha esse exemplo dentro de casa. Com 12, 13 anos de bebida alcoólica já acontecia em casa, até dentro de casa mesmo. Era normal a gente beber com 13 anos, chamar os colegas e beber em casa, né? Teve um irmão meu que pegou na época um pino de cocaína, já apresentou para mim, eu usei nessas baladinhas que a gente ia com 14, 15 anos, né?
Então, assim, não era crônico, mas sempre acontecia de a gente estar usando, não era um viciado até então. Mas para mim aquilo já não era algo restrito, né? Era fácil acesso. Depois, com uma certa idade já, eu casei, né? E fui morar em outra cidade para trabalhar. O meu casamento, eu espelhava no casamento que eu tinha da minha mãe e do meu pai, foi onde eu comecei a beber também. Saí do serviço, ia beber e não ia para casa. E a partir dali eu comecei a usar droga também. Comecei a usar cocaína através da influência de colegas de serviço. Como eu já tinha usado, para mim voltar a usar foi fácil, né? Depois, e só foi quando eu me tornei dependente, né? Porque quando adolescente ainda eu tinha um pouco de controle em casa, mas depois como adulto, dono do meu nariz, eu comecei a usar todo dia, né? Tinha vezes que eu levava para o serviço, escondia na roupa, na farda e levava para o serviço, trabalho de vigilante, e usava durante o serviço, né? Já virou algo rotineiro, né? Até que se tornou um vício, só que eu comecei a vender também. Eu vendia e usava, né? E foi quando eu fui preso vendendo. Eu lembro quando eu estava saindo com a droga da cidade, a polícia me abordou como se já soubesse, né? Mandou pôr a mão na cabeça, não reagi, porque eles já sabiam. E assim aconteceu, eu fui preso. Aí já pensei na minha mãe, né? Por mais que a gente veio de uma família estruturada, mas ela não ensinou a gente isso, né? A criminalidade, não partiu de casa, né? E pensei em tudo. E fui parar no sistema penitenciário, primeira vez, para mim aquilo foi, né, um susto logo de princípio. E só que o sistema, você vai se adaptando lá dentro, né, se acostumando. Tanto é que lá dentro eu comecei a me envolver também lá dentro. Comecei a me envolver, comecei a fazer parte do setor, que é uma parte do presídio ali, dos presos que comanda. Eu fui fazer parte do setor para ajudar os presos a comandar o raio, né, a facção na época. E foi quando eu já cumpri um período da minha pena, onde eu ia cair para o regime semi-aberto, com saidinha já para mim poder responder em liberdade o resto da pena, eu agredi um funcionário lá dentro também. Né? Nessa agressão do funcionário eu perdi todos os meus direitos, saidinha, condicional, e tive que ficar os 2 anos e meio preso no fechado. Né? Só que nesse período tinha um trabalho da igreja lá dentro também. Né? E eu participava da ONP, né? Eu ia nos cultos, nas reuniões, material que eles entregavam para a gente, livro, jornal. Só que o meu erro foi quando eu saí da cadeia, que a minha pena, eu cumpri todos os 2 anos e meio, não ter procurado a igreja. Não ter procurado aquilo que eu aprendi lá dentro, né? Tentei com a força do braço. E tentei levar a minha vida com a força do braço, tentei arrumar emprego, não dava certo. Então fui tentar vender roupa, tentei abrir um empreendimento na área de assados, sorveteria, uma pequena sorveteria. Nada deu certo e foi me abarrotando de dívida, né? E aquelas dívidas, eu tinha financiado um carro para poder vender as roupas, não estava conseguindo pagar o carro, a dívida foi me sufocando, eu voltei a beber mais ainda. Nessa de beber, eu voltei a usar cocaína de novo, comecei já a dar trabalho em casa, estava morando eu e minha mãe na época, e chegou ao ponto uma vez que me ofereceram o crack. Aí foi o fundo do poço de verdade. Porque depois que eu usei o crack, o primeiro trago que eu dei no crack, eu esqueci cocaína, eu esqueci tudo. A minha força toda era pro crack. E era algo tão terrível que tinha momento que ela chegava, ela abriu o quarto, via que faltava coisa. Everton, você pegou isso? Eu falava, não vim aqui em casa. Eu estava na rua. Eu estava tão dominado, o vício tinha coisa que eu não lembrava. Eu fazia e não lembrava. Depois de alguns dias, começava a vir flashes na minha cabeça daquilo que eu tinha feito. Né? E uma vergonha, né? Porque vizinhança, todo mundo vendo, minha mãe, né? Todo mundo sabendo o que estava acontecendo ali. Então, a gente fica na lama, né? A imagem da gente fica na lama, tudo vai para a lama. Depois que passava o efeito, que você viu que você tinha feito para usar, aí vem a depressão. Eu estava tratando de uma depressão que eu adquiri na cadeia já. E eu lembro que eu tomava uma cartela inteira de um remédio, eu tinha que tomar 2 por dia. Para tentar dormir, não dormia, ficava igual um zumbi acordado e chegava a bater a cabeça na parede de raiva que não conseguia dormir. E aquela depressão, e é onde te joga mais no fundo do poço ainda, você vê o que você fez, né? O que você está se tornando. Chegou o momento de eu pegar os remédios da minha mãe escondido, tanto trabalho que eu estava dando, já queria acabar com aquela situação, achava que a morte era a solução para tudo, né? Que normalmente ao fim da depressão é esse, é o suicídio, né? E eu peguei todos os remédios que a minha mãe tinha, tomei, passei mal, fui para a Santa Casa, mas não morri também. E eu lembro um dia discutindo com a minha mãe, ela chorando, aí veio aquela depressão, falei, eu tenho que morrer.
Se eu continuar vivo, eu vou fazer algo pior. Eu posso fazer algo pior com a minha mãe ou com alguém, né? E a situação vai piorar. Foi quando eu peguei o carro, saí, fui numa boca de droga, que há algum tempo atrás, antes de eu ser usuário, eu vendia droga para esse rapaz. E eu falei para ele, falei, cara, olha, aqui está o carro, né? E eu te dou o carro, você me dá um caroço de crack aí para que eu quero fumar até morrer. Só que deu os 2 dias, a overdose não veio, meu coração parecia que explodia, eu babava igual um bicho, escorria saliva da minha boca, tremia, né? E ele chegou e falou, olha, acabou o prazo, né? A droga sua acabou, o combinado era a droga e o carro. Eu falei, não, o carro é seu, só me leva embora de novo. Ele me colocou dentro do carro, naquela situação que eu estava, e me levou para a vila que eu morava. Quando eu desci do carro, minha mãe estava na frente de casa, desesperada, porque fazia 2 dias que estava sumido, meu tio também, e ela viu eu entregando a chave do carro e o documento pro traficante. Aí foi o desespero dela ali também, o choro. E eu vendo aquilo, me bateu um desespero maior ainda, né? Porque aí eu caí na real de novo, né? Porque quando você está no efeito, você não percebe essas coisas, só depois. Foi quando eu entrei, catei uma faca e dei para ela. Dei para ela, falei, olha, corta meus pulsos, faz alguma coisa, porque se eu continuar vivo, a situação vai piorar. E naquele momento foi quando apareceu um obreiro, né? Foi Deus que enviou ele, tenho certeza. Naquela discussão, eu, minha mãe, meu tio, né, ela chorando, eu com a faca, tinha dado a faca para cortar meus pulsos. Passou um carro branco, ia andando para lá e para cá, e eu até estranhei. Eu falei, o que você está rodando aqui, o que você está olhando aqui, né? Estava no efeito da droga, eu fiquei bravo por ver ele passando ali. Para mim era até polícia, né? A paisana. Ele falou, não amigo, calma, eu estou fazendo um núcleo de oração aqui, tá? Eu sou da Igreja Universal, eu vim chamar você para uma oração. Eu falei, não quero saber de oração não, estou cheio de droga, acabei de encher a cara de crack, quero saber de oração, e brigando com ele. Só que ele insistiu. Foi quando eu fui para o núcleo de oração, a partir daquele dia, da oração que eu recebi ali, eu passei mal. Após a oração eu já senti aquele alívio, aquele peso nas costas, aquela coisa pesada que tinha nas minhas costas, sumiu. Até o ambiente que eu estava, eu tinha entrado e não percebi ninguém. Não percebia ninguém do meu lado, nem lugar. Depois da oração eu percebi o povo que estava do meu lado, percebi o ambiente e já senti uma paz ali. Então quando acabou o núcleo, eu fui embora e eu tomei a decisão que todo o núcleo ia participar. E eu lembrei daquilo que eu tinha ouvido lá no presídio, né? Então eu já tinha uma confiança, né, no trabalho da Igreja Universal, porque eu via dentro do presídio. Então aquilo facilitou para que eu aceitasse aquele convite e cresce, né, naquilo que aquele obreiro estava fazendo. Quando eu cheguei na igreja, a orientação que era passada, né, dos pastores, eu não questionava. Uma coisa que eu acho importante hoje, eu não questionava. Eu não ficava duvidando, ou será que é assim? Não, eu fui obedecendo. Então elas vem na sexta, vem na quarta, vem buscar o Espírito Santo, porque a sexta você vai ser liberto, mas a quarta é onde você vem buscar o Espírito Santo para você não recair, para você ter força para continuar, né? Você ter um encontro com Deus de verdade. Comecei a ir, como eu estava até desempregado na época, às vezes eu ia duas vezes não por dia, eu ia de manhã, depois à noite eu estava lá de novo, porque eu queria estar perto, eu queria estar aprendendo, eu queria estar ali absorvendo aquilo. Aí o meu caráter também, opiniões que eu tinha, a forma de enxergar as coisas foi mudando também, tudo baseado através da palavra, e foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia que só o Espírito Santo de fato ia mudar, ia me dar uma direção, ia me dar confiança, né, e saber que eu estava no caminho certo, né, nada ia tirar meu foco. Estava numa quarta-feira buscando e aí tem o apelo que o pastor faz, fui lá na frente, né, e a partir daquele dia eu tinha certeza já que Deus estava comigo, o Espírito Santo estava comigo, que eu estava fazendo a coisa certa, que eu tinha tomado o rumo certo, até pelas coisas que eu já estava colhendo, né, a libertação, a mudança de caráter, a forma de ver as coisas. E foi só crescimento a partir daí. Eu comecei a me envolver nos trabalhos também, que isso foi fundamental, porque eu comecei a ter força, né? E essa força eu falei, eu não posso guardar para mim, né? Eu tenho que dividir isso com alguém. E logo em seguida, comecei a me dedicar a tudo quanto é grupo, né? Da igreja, e isso foi me fortalecendo mais também. Porque aí você começa a participar de mais reuniões, de mais busca, né? O Espírito Santo é tudo, né? Porque essa obra não teria acontecido sem ele, de forma nenhuma. Poderia ter, largou a droga. Tá na igreja, mas só. O Espírito Santo ia parar por aí. A gente sabe que as aflições vêm, mas a gente continua, persevera. Muitas vezes deixa de lado aquele problema para fazer o que é o propósito de Deus, e Deus vem e trata daquele problema para a gente.
né? Então a gente tem essa certeza, né? E sempre vem acontecendo as coisas. Então não tem como não associar isso ao Espírito Santo. Então, hoje o Espírito Santo para a gente é tudo. Hoje eu sou casado, sou um pai de família hoje, coisa que eu não me via, né? Hoje sou um pai de família, casei com uma mulher abençoada também, da fé. Meus filhos são da fé também. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Na minha casa não tem ninguém que não serve a Deus. Todos servem a Deus. E hoje eu tenho meu trabalho, Deus me abençoou com a barbearia. Hoje eu tenho meu comércio, tenho minha clientela, é uma clientela satisfatória. Tenho conforto. Hoje Deus me dá condição de comer o que eu quero, da gente ter um momento de lazer, né, de poder arcar com nossos compromissos, né? Então, assim, é um pacote de coisa que Deus foi dando pra gente. Tudo que Deus deu pra gente, até agora, porque eu creio que Ele vai dar muito mais, a gente está eu tenho 6 anos, né, que estamos na fé. Para mim é um começo de caminhada, então eu sei que Deus vai dar muito mais, mas nada disso ainda é maior que o Espírito Santo. Nada tem mais valor que o Espírito Santo. Porque sem Ele nada disso aconteceria. Não teria um futuro como a gente planeja hoje, que a gente sabe que a gente vai conquistar. Então tudo depende dele. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, nós chegamos, meu Deus, no final dessa programação, desse programa, crendo, meu Deus, que o Senhor falou com alguma pessoa, crendo que o Senhor deu a direção para as pessoas que estão sofrendo e que estão ouvindo esse programa, estão vendo através do Facebook. Meu Deus, nós só temos que agradecer. E se essa pessoa, de tudo que ela ouviu durante essa 1 hora que nós estamos aqui no ar, através dessa emissora, se ela der uma oportunidade, meu Deus, para o Senhor, para o Espírito Santo, e te buscar, com certeza o mesmo testemunho que aconteceu na vida desse rapaz acontecerá na vida dessa pessoa ou do familiar dela. Espírito Santo, visita cada casa, meu Deus, a cada lar, a cada família, dá a tua santa presença, ajuda a essas pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão sofrendo pela perda de um ente querido, pessoas que estão passando uma verdadeira guerra, meu Deus. Que o Senhor sustente, que o Senhor dê a força e que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento essa água, consagro essa água, meu Deus, para que quando essa pessoa beber, meu Deus, essa pessoa que se encontra enferma, doente, ela possa receber o milagre do Senhor. A medicina, meu Deus, é do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. E depois do Senhor não há ninguém, meu Deus. Não há ninguém que possa curar, libertar, salvar como o Senhor. Meu Deus, abençoa as autoridades. Abençoa, meu Deus, os governantes. A todos que fazem a justiça desse país. Abençoa, meu Deus, a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pelos agentes prisionais também. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Guardando, protegendo o trabalho, dando a proteção, a salvação, e a todos, meu Deus, familiares dos encarcerados, aos que se encontram num presídio, que o Senhor venha alcançá-los no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por mais um programa. E só lembrando que se essa pessoa der ouvido à tua voz, meu Deus, o mesmo que aconteceu na vida desse rapaz, desses testemunhos que a gente colocou aqui, vai acontecer também na vida delas. Porque o Senhor, meu Deus, não é o Deus só de São Paulo. O Senhor é o Deus não só de Israel. O Senhor é o Deus de todo mundo.
O Senhor tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa, meu Deus, que se voltar para Ti. Por mais longe, por mais simples que seja o lugar onde essa pessoa esteja, o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso. Então toma nossas vidas e dá uma semana abençoada, meu Deus, para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Beba essa água, beba com fé. E aqui a gente vai colocando um ponto final nesse programa Momento do Presidiário de hoje. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau. Limoeiro do Norte. O verdadeiro espírito do Natal é a comemoração do nascimento de Cristo. Neste momento, devemos